Companheiras, companheiros, com grande alegria estou aqui, ao término da nossa programação, para tentar colocar uma chave de ouro nesse nosso curso, não da minha parte, mas da parte de vocês. Vocês viram qual é a origem do nosso processo político. Nós viemos lá da Grécia Antiga, lá nós aprendemos o que era a cidadania, lá nós aprendemos o que era o Estado, lá nós aprendemos o que era a democracia. Depois, nós viemos para a Idade Média, onde acabamos vendo o nascimento das ideias políticas, os partidos políticos, e logo depois da Revolução Francesa e da Revolução Americana, Estados Unidos da América do Norte de então, vocês viram que nós também aprendemos o sistema republicano. Então aí está a nossa história. Democracia, no caso democracia representativa, republicana. Essa é a nossa história. Bem, agora vocês têm a conceituação teórica do processo político, da política. Mas se vocês olharem o que vocês aprenderam em relação ao que vocês veem na prática, e aí vocês podem olhar no município de vocês, pode olhar no estado e pode olhar no país, vocês vão ver que a política, como foi concebida academicamente, cientificamente, não é isso que a gente está vivendo aí. Então, o que nós temos que fazer? Este é o grande desafio. Nós temos que pensar como fazer com que os políticos, todos, mas especialmente a população, volte a dar valor à verdadeira política e agindo, todos os políticos, com base nas lições, com base nos ensinamentos que nós vimos aqui. Quer me parecer que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Mas nós temos condições de vencer ele. Vamos ver. Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. Mas não precisava. Não quer entrar para tomar uma xícara de café? Mas não vai ser muito incômodo. Por aqui. Depois da senhora. Chegamos ao fim? Ou ao início? É o fim da formação política para a juventude. E o início da sua caminhada com os novos conhecimentos que adquiriu. Nesta edição, voltaremos a falar com a Constituição. O que ela tem a dizer, afinal, sobre a juventude? E o Estatuto da Juventude nasceu do dia para a noite? O que é uma lei ordinária? E um direito constitucional? A luta pelos direitos da juventude vem desde quando? Nós avançamos?
Começa agora o Jornal Formação, a última edição. Abrimos os trabalhos promulgando a Constituição em 1988 com Ulisses Guimarães. A Constituição... Eu quero ver. Como se eu não soubesse, me cortando como fez no curso todo. Tá. Pega o controle, eu quero ver o Ulisses. Depois de 2 anos de muito trabalho, com uma atuação decisiva dos parlamentares do PMDB, a nova Constituição estava pronta. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Como bem sabemos, a Constituição é o conjunto de leis e normas. É a lei máxima. Ela limita poderes e define os direitos e deveres. Mas e a juventude na Constituição? Vimos na aula 7 que não havia menção do termo juventude nela. Lembra? Claro que sim. Tinha o repórter Zé. Aprovada em 13 de julho de 2010, a Emenda Constitucional número 65 inclui a menção ao jovem na redação do dispositivo constitucional, que trata dos interesses da família, da criança, do adolescente e do idoso. Assim, passou a ser dever do Estado assegurar políticas relativas a direitos, como educação, profissionalização, proteção e lazer. O jovem passou a ser sujeito de direitos. Tá, o jovem foi citado na Constituição e... vamos entender a diferença de um direito estabelecido pela Constituição e uma lei ordinária. Não chama a lei de ordinária, isso é um desrespeito. Ai, lei ordinária é a lei do dia a dia, a lei feijão com arroz. Tipo, a lei que criou o Vale Transporte, o Vale Alimentação. Tá. Não me pergunta mais nada. Eu sou apresentadora de formação política para a juventude, eu não sou advogada. Eu vou perguntar para quem sabe. Eliseu Padilha, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é advogado. Por favor, nos explique. Vou responder como alguém que tem muitos anos de Congresso Nacional, mas que estive no Poder Executivo, como prefeito, secretário de Estado e ministro de Estado, e que lá no Congresso Nacional tenho tido a honra de desempenhar as funções mais bem avaliadas entre aquelas que lá são exercidas, como, por exemplo, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Portanto, estou em casa para responder as duas perguntas. Primeira delas, qual é a diferença de um direito estabelecido por uma lei ordinária e um direito constitucional? Em princípio, os direitos são direitos independentemente da fonte. Um direito que é incorporado pelo cidadão, não interessa se ele vem da Constituição, de uma lei complementar à Constituição ou da legislação ordinária. Mas é importante nós fazermos essa distinção para vocês, que existe uma hierarquia entre as normas, e isso é importante. A Constituição está lá no ponto mais alto. É como se, para criar uma imagem para vocês, se a gente abrisse um guarda-chuva. Essa é a Constituição. E tudo o que está neste guarda-chuva tem que ser observado pela legislação complementar da Constituição e também pela legislação ordinária. Então nós temos 3 patamares. Nós temos a Constituição no ponto mais alto, a legislação complementar à Constituição no segundo momento e no terceiro momento a legislação ordinária, a lei ordinária. Então, a lei ordinária tem que estar nos limites da Constituição. A lei que regulamenta um dispositivo constitucional tem que estar nos limites da Constituição. Portanto, quando nós quisermos algo que ainda não está previsto na Constituição, antes de ter a lei ordinária que assegure esse direito, nós temos que alterar a Constituição. Entendido? Mas agora eu quero resposta para a minha pergunta. A Emenda 65 inseriu o termo jovem na Constituição e o tornou sujeito de direito. Mas e na prática? O que acontece? Fica quietinha, deixa as pessoas complementar as suas falas. E daí já respondo a segunda pergunta. Afinal, qual é a importância da Emenda Constitucional número 65? Então vejam vocês aqui o que eu disse antes. Se não estava previsto na Constituição, tem que se botar primeiro na Constituição para depois regulamentar.
E sabem vocês do que trata a emenda 65? Exatamente da criação, da possibilidade de nós termos o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Diz mais, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, 10 anos, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Então, esta emenda constitucional, ela vem para garantir a regulação dos direitos da juventude, o que não era previsto anteriormente na Constituição. Nós tínhamos a criança, o adolescente, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora vem a juventude, que é um patamar acima da adolescência. Mas também é um segmento da população muito importante, dos mais importantes, se não o mais importante, que conquistou o direito a um regramento próprio. Isso vou mais uma vez repetir. É na emenda constitucional número 65, de 13 de julho de 2010, e que altera o artigo 227 da Constituição, por isso uma emenda constitucional, e lá nos seus incisos diz o que vai acontecer, mas fundamentalmente no parágrafo 8º, e é isso que eu acho que é o interesse maior quando me foi feita a pergunta, diz o parágrafo 8º, a lei estabelecerá, quer dizer, haverá uma lei depois da alteração da Constituição. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude. Então, objetivamente, a emenda constitucional número 65 está sendo a porta de entrada de toda a juventude do Brasil para ter um estatuto próprio e um plano nacional de desenvolvimento da nossa juventude. Olha, paro por aqui. Vejam vocês, são temas que dá para a gente falar um dia, 2 dias, 3 dias, mas temos que ser sintéticos, o tempo sempre é muito limitado, não tomar tanto tempo de vocês ouvindo o que é a introdução para vocês poderem passarem para a aula efetivamente, para ir para o momento pedagógico, onde vamos ter todo o aproveitamento. Enfim, trouxe aqui essa contribuição, solicitado e provocado que fui pela direção nacional, e queira Deus que eu tenha atendido a expectativa. Mas sempre estou à disposição. Novas questões, formulem, que estarei aqui para responder. Boa aula, bom trabalho, bom curso, e que a juventude consiga, a partir desta iniciativa, melhorar ainda mais a sua qualificação política. Um grande abraço. E de onde veio isso? De inserir esse termo? E quanto tempo demorou para isso acontecer? Isso é uma conquista muito importante. Como eu não sabia disso tudo? Ah, fica quietinho e deixa as pessoas complementarem as suas falas. Queridinha, ele não vai complementar, ele vai começar a falar. Agora é Márcio Carvalho, que esteve aqui na aula 6 sobre movimentos, que nos explica a trajetória e os avanços da juventude nos últimos 10 anos. Como chegamos onde estamos hoje. O avanço real, o primordial, é entender a juventude como pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos. Esse é, com certeza, o maior avanço. A partir deste entendimento, começam a se formular as políticas públicas para a juventude. Hoje nós temos diversos municípios onde nós temos equipamentos públicos que fazem a política de juventude, programas específicos para a juventude brasileira que respeitam o tamanho dos municípios a partir do seu porte grande, médio ou município pequeno, e também ações específicas de inclusão dos jovens. Os últimos anos foram extremamente importantes para a política pública da juventude, mas é importante citar que o primeiro Conselho Estadual de Juventude foi criado em 1986 com o então governador Orestes Quercia em São Paulo, mas é em 2005 que cria-se a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. E a partir daí nós entendemos o governo federal institucionalizando a política pública para a juventude.
Isto é muito importante, porque nós vamos conseguir, além de programas, ações e equipamentos públicos para a juventude, também termos um órgão que vai cuidar da legislação e da ação programática para a política para a juventude. O que é isso? Ação programática é o pensamento de política pública para a juventude para 20 anos. Nós vamos pensar o que fazer hoje para melhorar a vida dos jovens daqui a 20 anos, mas também influindo e também fazendo com que a vida dos jovens hoje melhore. Mas é importante entender isso também como uma política de desenvolvimento estratégico para o país. Colocar a juventude no centro da pauta é fazer a discussão sobre desenvolvimento brasileiro. Nós não podemos discutir desenvolvimento no Brasil sem incluir a juventude. Então, para refazer a nossa ideia, nos últimos 10 anos, nós incluímos a juventude na pauta das políticas públicas. Nós temos uma nova legislação que fala sobre a juventude. Hoje nós temos a juventude incluída na Constituição brasileira. Diversas leis versam sobre o público jovem brasileiro. E nós temos programas, ações e equipamentos públicos que tratam exclusivamente da política pública para a juventude. O principal avanço que o Estatuto da Juventude traz para os jovens brasileiros é ele próprio. Quer dizer, nós temos um marco legal que, na verdade, é uma grande declaração de direitos do jovem brasileiro e que complementa a Emenda Constitucional 65 de 2010, que inseriu o termo jovem como um sujeito de direitos na Constituição Federal. Isso, por si só, já é realmente algo extraordinário, digamos assim, do ponto de vista de conquista de direitos, de novos direitos para os jovens brasileiros. Além disso, dentro do texto do Estatuto da Juventude, existem vários elementos que que a gente consegue vislumbrar o que vai ser a política pública de juventude, ou melhor, o que poderá ser da política pública de juventude nos próximos anos. Uma delas é a criação do Sistema Nacional de Juventude, né, que é um grande arcabouço institucional envolvendo vários entes federados, os estados, municípios e a União, e que nós teremos então, a partir daí, a possibilidade de criar um Fundo Nacional de Juventude com recurso orçamentário, dinheiro público recolhido dos impostos, também para aplicar e executar políticas de juventude no Brasil, e mais do que isso, uma avaliação do que está sendo executado, o que exatamente está sendo feito, como está sendo feito e o que está resolvendo, até onde está resolvendo o problema do jovem brasileiro, que é exatamente o grande motivo de nós todos ficarmos estudando, como você está estudando agora em casa e junto com seus colegas aí, o assunto do Estatuto da Juventude, e também outros tantos atores sociais e políticos do Brasil inteiro, entre parlamentares e pessoas sem mandato, ativistas sociais, companheiros de partidos políticos, etc., estão militando em prol das políticas de juventude. Nós queremos mudar a vida do jovem. Então, o Estatuto da Juventude ele é por si só um grande avanço. Dentro dele existem outros elementos que vão fazer com que nós tenhamos outros microavanços dentro desse guarda-chuva que será criado pelo marco legal que é o Estatuto da Juventude. Olha só, o princípio norteador do Estatuto da Juventude é emancipar os jovens. Aham, eu li isso na apostila, inclusive. Você já leu a apostila? Aham. Bom, voltando à emancipação. O que significa isso? Para que emancipar? É tipo, libertar? Sei lá, pede pro Gabriel Souza explicar. Ele tá no banheiro. Pede pro professor Márcio, então. Professor Márcio, emancipação. Quando a gente fala de emancipação da juventude, é importante entender que nós não estamos falando só de um termo para jovens. Quando a gente fala de política para crianças e adolescentes, a gente utiliza o conceito de proteção integral. O que é isso? O Estado entende a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento que precisam ser protegidas. Vamos tentar exemplificar isso. O jovem, a criança e o adolescente têm conceitos diferentes. Nós utilizamos para o jovem o conceito emancipação, para a criança e adolescente, proteção. Por quê? No caso da violência, a criança e o adolescente, muitas vezes, não têm condições de se defender da violência de um adulto.
Então a legislação protege essa criança e esse adolescente, porque pensa que eles são pessoas em desenvolvimento que precisam de políticas específicas para se desenvolverem e se tornarem jovens e adultos melhores que vão contribuir para a sociedade. No caso da juventude, a emancipação que nós defendemos se dá de 3 maneiras. Emancipação financeira, ou seja, nós temos que criar políticas para os jovens que garantam que eles se emancipem financeiramente, ou seja, tenham oportunidades de trabalho e renda, para que financeiramente emancipados eles se tornem pessoas melhores para a sociedade. A emancipação intelectual, que é uma emancipação vital, porque o jovem tem que ter liberdade de consciência, porque ele tem que ter liberdade para escolher o caminho que vai traçar. Então nós temos que criar políticas públicas que ajudem ao jovem se emancipar intelectualmente, ou seja, ele vai saber qual caminho trilhar, e a emancipação social, ou seja, o jovem está inserido socialmente, nós temos que criar políticas que oportunizem a emancipação social deste jovem no seu meio, respeitando o território, município, tem jovens do campo, jovens quilombolas, jovens mulheres, jovens com deficiência. Essa emancipação social tem que respeitar a diversidade juvenil. É por isso que a política pública para a juventude versa sobre emancipação. Nós vamos criar oportunidades para o jovem se emancipar socialmente, economicamente e intelectualmente. É essa emancipação que nós queremos e que nós temos que defender no dia a dia das políticas públicas para a juventude. Não só nas políticas públicas, nos movimentos sociais e nas outras formas de expressão da sociedade. A coordenação pedagógica deste curso organizou para os alunos uma lista de leis em demais países que tratam sobre a juventude. Vale a pena conferir. Vá para a sua apostila, que eu já li, ao contrário dela. Para encerrar essa aula e a sua formação política, a pergunta que deve nos guiar: qual a luta do futuro? A grande bandeira para o futuro da juventude brasileira é, primeiro, consolidar esses direitos que estão em tramitação, em processo de aprovação, seja no parlamento brasileiro ou dentro dos governos pelo Brasil afora. Isso é um processo muito complexo e, do ponto de vista político, de uma envergadura muito grande. Você conseguir convencer os governos e consolidar as leis, as legislações que estão sendo criadas e aprovadas no sentido de aplicar e executar as políticas de juventude. Então esse, para mim, é o grande desafio, a grande bandeira que a juventude organizada brasileira terá pela frente. Em segundo lugar, é importante também dizer que esses avanços que nós estamos conquistando agora, através da nossa organização própria e de auxílio de outros atores sociais e políticos do país, ela só vai ser realmente concretizada se nós tivermos alguns pontos estratégicos, chaves, avançando em velocidade constante e acelerada. Um deles é, sem dúvida alguma, a questão da emancipação social do jovem brasileiro. Quer dizer, nós precisamos ter uma política pública no Brasil que proporcione ao jovem do país ter condições de, na sua melhor fase da sua vida, quer dizer, na juventude, alcançar a sua emancipação social, ter condições de decidir sobre o seu próprio futuro, ter condições de pilotar a sua vida de maneira autônoma e contributiva, produtiva e cidadã para o país. E mais do que isso, também alguns pontos que a gente colhe dos movimentos sociais, e aí a gente falou e fala sobre a questão da educação, que é algo central para a juventude, e não só para a juventude, para o país inteiro, envolvendo pessoas de todas as faixas etárias, e que a gente tem então a luta da UNE, a União Nacional dos Estudantes, para atingir em investimento na educação a faixa de 10% do PIB, coisa que hoje não é atingida. Isso poderia ser também uma das bandeiras de luta que a juventude brasileira terá para o futuro, e acho que, fundamentalmente, cada um de nós tem uma parcela muito importante para contribuir nesse processo, e isso inclui você e os seus amigos, seus
conhecidos, sua rede de contatos sociais, que você pode estar influenciando e nós podemos então ter aí um levante ainda maior pelo Brasil afora em prol das políticas públicas de juventude. Antes do homem mais tagarela, falante, xalalá e trololó, Gabriel Souza, você que está em casa, você que está sentado no sofá, eu tenho o curso ideal para você, Formação Política para a Juventude, por apenas... Força de vontade. Os cursos da Fundação são gratuitos. Gabriel. Relembrando o que vimos hoje, a Constituição é o conjunto de leis e normas de um país. É a lei máxima que limita poderes e define direitos e deveres. A emenda à Constituição número 65, que foi aprovada no dia 13 de julho de 2010, incluiu a menção ao jovem na redação do dispositivo constitucional que trata dos direitos da família, da criança, do adolescente e do idoso. Assim, desde essa época passou a ser dever do Estado assegurar políticas relativas a direitos, como educação, profissionalização, emancipação e lazer. O jovem passou a ser sujeito de direitos. Eu estou estranhando. É a última aula. Não teve gritaria. Não teve chilique. Não sapateou no camarim. Eu faço terapia agora. Eu tô ótima, eu não me irrito mais com pequenas coisas. Exercícios. Dividam-se em grupos e leiam o projeto de lei número 4.529-B, o Estatuto para a Juventude, que consta ao final da sua apostila, e elabore uma crítica positiva e uma crítica negativa. Ao final, apresente-as aos demais grupos. Lembre-se que as respostas devem ser elaboradas em grupos e, ao final, cada grupo debate as suas respostas com os demais. Rafael, Sim. eu sempre te amei. Eu sempre vou te amar. Me diz uma coisa. Sim. Me dá um beijo. Maqui. 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 Maqui! Nós rimos aqui. Até choramos. Fizemos algumas piadas muito engraçadas. Outras nem tanto. Criamos apelidos, personagens. Conversamos com grandes pensadores. Nós brincamos com o conhecimento. E nessa brincadeira, aprendemos sobre poder, cidadania, Estado, democracia. Participação, movimentos, políticas públicas, liderança, leis. Aprendemos sobre política e juventude em um telejornal de garagem. Porque o conhecimento deve ser entregue de forma leve. Mas tudo o que aqui foi falado tem o peso necessário para você ir em busca do que acredita. Porque é disso que você é feito, de suas crenças, ideias, ideais, sonhos. Escolha a sua luta e vá em frente. Faça o melhor que puder com o que aqui foi apresentado. Encerramos a Formação Política para a Juventude. Uma produção da Fundação Ulisses Guimarães. Que gratuitamente entrega na sua porta o conhecimento. Nós acreditamos que a educação liberta. E você?